Que bom ter você por aqui. Seja muito bem-vindo ao quarto episódio da série Reino Verso a Verso. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho para que você possa estar por dentro toda terça-feira às 7 da manhã, um vídeo novo para edificar a sua vida. Livro do Gênesis, capítulo de número 2, e versículo de número 16 está escrito: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Como não falar sobre esse episódio, que é um dos mais conhecidos dos estudantes da Bíblia Sagrada? Nesse quarto episódio da série Reino Verso a Verso, não tem como nós escaparmos deste texto. Só que hoje eu quero focar com você em algo um pouco diferente. Como Master Practitioner em Programação Neurolinguística, nós aprendemos que o cérebro humano não é capaz de processar a palavra não. Por exemplo, concentre no que eu vou falar neste momento. Tente não imaginar uma maçã vermelha com um cabinho marrom e uma folha verde. Conseguiu? Eu acredito que não. O cérebro ele precisa processar aquilo que não deve imaginar para depois compreender de fato aquilo que deve negar a fazer. Nós passamos toda a nossa vida, desde o nosso nascimento até todo o processo dela, recebendo negativas diárias. E parece que quanto mais não nós ouvimos, mais nós praticamos. Veja, o texto começa dizendo sobre uma ordenança do Senhor. Todas as vezes que nós vamos pregar e falar sobre o reino de Deus, nós apontamos sempre para a igreja ou para quem quer que seja tudo aquilo que não pode ser feito. Mas e aquilo que nós podemos fazer? Ou mais, e aquilo que nós devemos fazer? Perceba que o texto não começa com uma negativa. O texto começa com uma ordenança positiva. O versículo 16 diz: E ordenou o Senhor Deus ao homem. Se nós entendemos que contrariar as ordenanças de Deus é estar em pecado, logo, nós temos aqui um dos paralelos mais complexos que o ser humano pode ter em todo o processo de conhecimento e de vivência do reino de Deus. Afinal, o texto começa com uma ordenança dizendo que de toda a árvore do jardim comerás livremente. O que isso quer dizer? Quer dizer que tão pecado é tocar naquilo que Deus proibiu e deixar de fazer aquilo que Deus nos ordenou que fizéssemos livremente. Veja, Jesus ele mesmo disse que veio para nos dar vida e vida com abundância. Você tem percebido que a sua vida está entrando em uma faixa de depressão? Uma rotina absurda, onde você não sente produtividade, não sente o progresso e parece que tudo se repete diariamente, e você acessa o canal no YouTube, liga a sua TV e você percebe que existe um mundo de possibilidades, mas a sua mente te condena quando você deseja esse mundo? Sim, isso é um sofisma criado pelo diabo. A religiosidade, com o passar do tempo, cravou na mente de todos os cristãos que a riqueza é um pecado, que o sucesso não é para aquele que quer ter uma vida com Deus, e com isso nós ficamos cada vez mais longe daquilo que realmente Deus projetou para nós. Perceba que toda a criação de Deus se completa. A luz se completa com a água, que se completa com a terra e que forma a essência da vida. Tudo isso com um único objetivo, de sustentar o ser humano. O capítulo de número 1, versículo 28, como nós lemos no terceiro episódio dessa série, está escrito que Deus abençoou e disse: De todas as árvores comereis. Isso significa que tudo que Deus projetou é para sustento e para vivência do ser humano. E aí eu lhe pergunto, pecado ou não? Nós não estamos de fato sabendo viver aquilo que Deus nos presenteia diariamente.
Sabia que aquilo que nós buscamos em oração, aquilo que nós pedimos a Deus, as vitórias, até mesmo a paz, nós não estamos preparados para poder obter? Bom, tanto não estamos preparados para poder obter, que nós estamos pecando diariamente. Pastor, mas que radicalismo é esse? Não, isso não é radicalismo, isso é a mais pura verdade. Quando eu deixo de desfrutar momentos bons, momentos felizes, desejos de conquista, sonhos de prosperidade, eu estou virando as costas para todo o potencial que o próprio Deus, em sua criação original, implantou em mim. Princípio e ordenança divina. O Salmo de número 35, versículo 27 está escrito que Deus, ele tem prazer na prosperidade dos seus servos. Então, um dos princípios que engloba o reino de Deus é a prosperidade, a proficuidade, a felicidade, a completude daqueles que vivem pelo projeto do reino de Deus. Então perceba que antes que Deus colocasse um limite e trouxesse ao homem uma ordenança de não tocar, Deus primeiro ordenou dizendo: coma livremente de toda a árvore que está no jardim. Agora eu quero que você pare por um minuto e tente olhar a sua vida. Eu não sei quanto tempo de convertido você tem, ou talvez nem convertido você seja, mas eu estou falando aqui de raça humana, princípios universais que Deus implantou dentro do homem. A progressão faz parte do espírito do homem. Se tudo que Deus faz é aperfeiçoado, como diz o texto, que aquele que começou a boa obra, ao seu tempo certo a aperfeiçoará, isso significa que a obra de Deus é progressiva. E se a obra de Deus é progressiva, como eu posso estar completamente parado? Você acorda pela manhã, você sabe a hora que acorda, o que vai tomar de café da manhã, quem encontra pelo caminho, você sabe o horário do seu almoço, quem encontra no almoço. A sua vida é tão corriqueira e o seu potencial gerado por Deus vai ficando engavetado. Bom, eu não sei quantos anos você também tem hoje, mas perceba que sonhos que você tinha há anos atrás você já não tem hoje mais. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo é o seguinte: o mundo diz que a oportunidade é apenas para alguns. A religiosidade diz que a riqueza, a prosperidade e as coisas grandes não pertencem àqueles que querem se aproximar de Deus. Porém, com a mensagem do reino de Deus e com o texto da palavra do Senhor, eu quero lhe afirmar categoricamente aquilo que está escrito no capítulo 8, versículo 18 do livro de Deuteronômio. Portanto, não vos esqueçais do Senhor, que vos deu poder para que dele adquira riquezas, para que se cumpra a promessa que fora dita a vossos pais, que esta terra vos daria. O diabo, lá no mundo, diz que você não tem capacidade, que as oportunidades somente são para aqueles que têm. O diabo, dentro da religiosidade, prega junto, dizendo que aquele que quer se aproximar de Deus precisa esquecer todas as riquezas deste mundo. O reino te ensina que toda a riqueza está à sua disposição para que o reino de Deus se expanda em favor dos outros. Porque imagine, se você tem a visão do reino de Deus, visão multiplicadora, sustentadora, frutificadora, e você tem riqueza nas suas mãos, isso significa que dezenas e dezenas e centenas e milhares de pessoas poderão não somente ter acesso à palavra do Evangelho, mas como também o sustento e a ação do Evangelho do reino de Cristo. Então perceba que tanto a religiosidade quanto a cultura do enriquecimento mundano, ele não te traz um ponto de equilíbrio. Exatamente isso que a palavra do Senhor está nos ensinando. Por isso, aquilo que você pode achar que é pecado, talvez não seja. E aquilo que você não está praticando, talvez seja um dos maiores pecados que você está cometendo. O que é que você está fazendo com a sua vida na terra? Qual é a marca que você vai deixar? Se você morrer agora, como você será lembrado? Veja, existe uma ordenança. E essa ordenança mostra que tão pecado é deixar de comer do melhor, como tocar naquilo que Deus nos proibiu. E para nós encerrarmos aqui,
O capítulo de número 16 e versículo de número 24 do Evangelho segundo escreveu João, para mim, é o texto que coroa totalmente essa mensagem do reino. Jesus está andando com seus discípulos. Os seus discípulos têm a sua completude em Jesus, em suas palavras e em suas ações. Porém, assim como Deus, no projeto original, projetou o homem para que vivesse as doçuras e as belezas do jardim e a intimidade com ele uma faixa do dia, também os discípulos, como homens, precisavam de algo que completasse e sobrepujasse a sua alegria. E Jesus para. No meio do caminho lhes diz: até agora não pedistes nada em meu nome. Peça e receba, para que seja completa a vossa alegria. Perceba, Jesus está ali naquele momento reconhecendo que aqueles que estão ao seu redor precisam de uma completude na alegria. Pastor, e o que é alegria? Segundo um filósofo chamado Baruch de Spinoza, alegria é a passagem para um estado mais potente do próprio ser. E quando você passa para um estágio mais potente do próprio ser, encontrando em Cristo a fonte de todo o cumprimento do enriquecimento e prosperidade com visão multiplicadora, você compreende que aquilo que você pensava que é pecado, não era pecado. Eu te afirmo, e você que vai estar assistindo esse vídeo, compartilhe, porque eu afirmo que tem muitas pessoas que neste momento estão nos seus quartos, fechados, trancados, estão chorando, estão angustiados e estão no mínimo pensando: eu tinha potencial, eu tinha um sonho, eu tinha uma vontade, mas eu acho que tudo isso é pecado. Talvez você está evitando tudo aquilo que você acha que é pecado, mas praticando veementemente a ordenança do mundo e da religiosidade. Não cresça, não enriqueça, as oportunidades são para alguns, enquanto para o reino, Deus disse: de toda a árvore coma livremente, porque eu fiz para a sua alegria e para a sua completude. Deus abençoe. Até o próximo episódio.